resultado teria sido diferente. Eu sou João Paulo Teles, fui primeiro lugar geral da prova de residência médica da USP São Paulo 2022 e digo com certeza que o Estratégia Med fez toda a diferença na minha aprovação. O sonho da aprovação na residência médica começa com uma palavra: acreditar. Acreditar que é possível superar desafios, que dá para ir mais longe. E você não está sozinho. Afinal, o Estratégia Med está aqui para ajudar você a realizar seu sonho de fazer uma residência médica. Já são milhares de alunos aprovados que acreditam e confiam em nossos cursos. A preparação foi muito galgada em treinamento de provas, em treinamento do ano, mais 50 que eu considero, sem dúvida nenhuma, foi um grande diferencial. Oi, eu sou a Maria Eduarda e ano passado eu prestei prova de residência para clínica médica e fui aprovada em primeiro lugar na UFRJ, em segundo lugar na UERJ e Unifesp, e em oitavo lugar na USP São Paulo, onde hoje eu sou médica residente. O Estratégia Med, importante preparação, disponibilizou desde teórica super completa, é muito bem e com simuladores inéditos e específicos para cada instituição que eu fosse prestar. O Estratégia Med foi fundamental na minha aprovação. Vem ser coruja você também. Acredite no seu sonho de ser um especialista. O Estratégia Med é a nossa estratégia. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro em medicina canabinoide. Espero que todos estejam bem, que todos aproveitem a noite. Nós, da Liga Acadêmica de Psiquiatria do Seridó, da Liga Acadêmica de Neurologia e de Neurocirurgia Potiguar e da FMCA, agradecemos muito cada um de vocês. E temos também o apoio da Estratégia Med, que através do cupom que a gente estava apresentando logo no início, vocês terão acesso, e que o pessoal vai disponibilizar no chat, vocês terão acesso a 30 dias grátis do banco de questões dele e de alguns cursos. E ao final, no nosso último encontro, será realizado um sorteio, na qual vocês participantes serão sorteados ao acesso a esses produtos por 3 meses. Agora eu gostaria de apresentar nosso palestrante da noite, Dr. Ronaldo Correia. Tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Dr. Ronaldo Correia, ele é formado, ele é pediatra e nefrologista infantil e é prescritor do cannabis. E agora vai começar a dar essa aula incrível para a gente. Tá certo. Olá, pessoal, boa noite. Posso dar início já? Pode sim. Então, tá bom. Deixa eu botar aqui para apresentar, que eu fiz alguns slides aqui. Só um momentinho. Ok, já está aparecendo aí para vocês? Sim, acredito que sim. Então, tá certo. Bom, se não tiver, alguém dá uma sinalização aí, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então hoje eu vou falar um pouco, eu me informei um pouco antes, né? E aí foi passado para mim que, assim, vocês, pelo menos a maioria de vocês, provavelmente não tinha muita intimidade, né, com o tema de canabinoides, fitocannabinoides. Então, eu resolvi, como eu vi que eu ia ser o primeiro a apresentar, eu resolvi fazer uma apresentação, assim, bem básica dos fundamentos principais sobre a questão dos canabinoides, do uso médico deles e os principais fundamentos de uso deles em relação à neurologia e à psiquiatria, tá?
Então, hoje a gente vai falar principalmente de mecanismos de ação dos fitocannabinoides e dos aspectos neurofisiológicos dos fitocannabinoides, ok? Então, bom, o pessoal já me apresentou, né, mas eu sou médico, né, sou formado desde 2005, fiz pediatria, né, posteriormente, tudo isso em Ribeirão Preto, depois fiz residência em nefropediatria, posteriormente acabei fazendo um mestrado, né, em inovações do ensino e saúde. Atualmente eu sou docente na Faculdade de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul e também sou médico prescritor aí de derivados de cannabis, tá? Tenho a minha clínica aqui em São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista, que é a Clínica Verde Vida. Bom, vamos começar do básico, tá? Então, no fim das contas, gente, o que são os fitocannabinoides, tá? Então, se a gente for procurar uma definição mais formal, a gente poderia dizer que são os compostos químicos encontrados, em especial em plantas da família das canabáceas, tá? E esses compostos químicos, hoje, nós conhecemos mais de 120, na verdade, mais de 150 compostos já dessa família de plantas, que a gente chama de canabinoides, de fitocannabinoides, tá? E essas substâncias, elas possuem a capacidade de interagir com o sistema endocannabinoide do corpo humano, tá? Então, aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? Primeiro, a gente tem uma família específica de plantas que produz essas substâncias, e só essa família produz, tá? E que essas substâncias químicas, né, que essas plantas produzem, existem locais específicos do nosso corpo, receptores específicos, que elas conseguem se ligar. Então, uma coisa que é muito importante a gente esclarecer desde o começo, né? Todo mundo aqui, né, de uma maneira ou de outra, conhece cannabis, sabe o que é, a famosa maconha, cânhamo, é tudo a mesma coisa, na verdade é a mesma planta, tá? Quando a gente fala de maconha, de cânhamo, de cannabis, na verdade a gente está falando da mesma planta. Uma certa diferenciação que existe entre maconha e cânhamo é que eles muitas vezes chamam de cânhamo aquelas variedades da planta que tem uma baixa produção de THC. Mas, na verdade, a gente está falando da mesma espécie de planta, tá? É igual você falar de cachorro. Você pode falar de cachorro que tem raças diferentes ou características diferentes, mas é tudo cachorro. Tá? E a gente conhece muito a cannabis pelas propriedades psicoativas que ela tem, né? Que são decorrentes principalmente do delta-9-THC. Porém, é importante a gente ter em mente que nem todos os canabinoides são psicoativos. Então, nessa figura aí que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, existem alguns dos principais canabinoides, e esses que estão aí do lado mais verde escuro da tela, né, que na minha tela é do lado direito, a de vocês talvez esteja do lado esquerdo, né, se tiver espelhada a imagem, são aqueles que são psicoativos, que são principalmente qual? O THC, que é o tetraidrocannabinol, o CBN, que é o canabinol, tá? E o THCV, que é a tetrahidrocannabivarina, tá? Do lado esquerdo, aqui em verde mais claro, a gente tem outros canabinoides que esses não são psicoativos, como, por exemplo, o canabidiol, que é o CBD, o CBC, que é o canabinocromeno, e o CBG, que é o canabigerol. E no final das contas, né, por que existe essa diferenciação? Por que alguns são psicoativos e outros não? A produção dos canabinoides na planta, ela lembra um pouco a maneira como o nosso corpo produz os hormônios sexuais, os esteroides, tá? Você tem uma molécula que, vamos dizer assim, que é a molécula mãe de todos os canabinoides, tá? Que é o CBG, que é o canabigerol, não é à toa que ele tem esse nome. E dependendo das enzimas que agem sobre ele vai se transformando em outras substâncias. Então, como vocês podem ver aí na tela, você tem aí bem no meio da tela, né, o CBG, tá? E aí, dependendo de diferentes enzimas que agem sobre ele dando origem a canabinocromeno, a delta-9-THC, a CBD, a canabinol, né? O canabinol, na verdade, ele é um derivado, ele é uma degradação do THC.
Então, dependendo da quantidade dessas enzimas que a planta tem, a produção vai ser deslocada para um lado ou para outro. Por isso que diferentes cepas de plantas vão produzir princípios ativos em quantidades diferentes. Tá? E aí, dependendo da rota metabólica dentro da planta que essa molécula tomar, ele vai dar origem a um composto que pode ser psicoativo ou pode ser não psicoativo. Bom, das moléculas que a gente conhece, daquelas mais de 150, tá? Tem duas que são a que a gente encontra em maior quantidade e que são as mais bem estudadas até hoje, tá? Isso para uso médico. Que é o quê? O delta-9-THC, né? O delta-9-tetraidrocannabinol, ou vulgo THC, que a gente chama, né? Mais comumente, e o CBD, que é o canabidiol. Essas duas moléculas, elas são as mais estudadas e elas têm propriedades diferentes, propriedades bioativas diferentes. O THC, né, que a gente comumente, né, que praticamente todo mundo sabe, quem não sabe, né, é difícil alguém que não saiba disso. O THC, por exemplo, ele tem a propriedade psicoativa e tem, por exemplo, a capacidade de induzir dependência. E aí surge a primeira preocupação que muitas vezes o colega médico, vocês podem ter, o próprio paciente traz, é comum eles trazerem esse questionamento, é o seguinte, bom, veja bem, o THC ele é conhecido que ele pode eventualmente induzir dependência, tá? Não tem o risco de quando a gente faz o uso médico dele, a gente induzir dependência? Na verdade, não existe nenhum relato até hoje de indução de dependência ao THC com o uso médico. E existem vários motivos para isso. Um dos motivos é esse que vocês estão vendo aí na tela agora, que é o seguinte, 98% das vezes que a gente faz uso médico dos canabinoides, a gente vai fazer isso por via oral. O paciente vai consumir isso através de compostos de medicações por via oral. Então, tem muito a ver com a farmacocinética dos canabinoides. A farmacocinética dos canabinoides, quando eles são ingeridos, ela é diferente do que quando eles são inalados, quando eles entram por via pulmonar. Quando eles entram pela via gastrointestinal, a gente vai ter um pico plasmático em aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia depois da ingestão, e uma meia-vida terminal de mais ou menos 12 horas, tá? Isso é diferente de quando a substância entra pela via pulmonar. Quando ela entra pela via pulmonar, ela faz picos plasmáticos muito maiores, muito mais precoces, com 20 minutos, 30 minutos, você já tem o pico plasmático, e ele decai muito mais rapidamente. Então, isso, em partes, explica por que quando a gente faz uso médico por via oral, a gente não induz dependência. Outra questão que é importante é a dose que a gente utiliza, tá? Mesmo quando a gente usa o THC, a dose que a gente utiliza são doses bem menores, né? Os picos plasmáticos são bem menores do que quando o paciente faz uso recreativo, por exemplo, né? Uso adulto pela via pulmonar, tá? Então, aqui vocês podem ver nessa curva que a farmacocinética do THC e do CBD são muito parecidas, tá? Apesar de que o THC, ele tem uma biodisponibilidade maior, tá? A gente faz picos plasmáticos maiores. Tá? Por falar em biodisponibilidade, qual é a biodisponibilidade quando a gente faz ingesta por via oral? Como eu acabei de falar, o THC ele tem uma biodisponibilidade maior do que a do CBD, mas em média, se a gente for fazer uma média, a gente pode botar que a biodisponibilidade é em torno de 13%. Tá? O CBD tende a ser um pouco menor, tá? Entre 8% a 12%, e a do THC um pouco maior, tá? Entre 9% até 20%. Tá? Mas na média a gente pode botar mais ou menos 13% de biodisponibilidade.
Para quem, né, não tem aí, eu sei que vocês, né, são alunos de liga, então às vezes tem um pessoal ali mais do começo do curso, mais do final do curso. Lembrando, o que é a biodisponibilidade, tá? É a dose que é absorvida, né, que vai ter um efeito bioativo em relação à dose total ingerida. Ou seja, de toda a dose que eu ingiro por via oral de canabinoides, cerca de 13% é o que eu vou absorver e o que vai ter uma atividade farmacológica ativa no meu organismo, tá? Essa biodisponibilidade, dependendo do tipo de fórmula que é utilizado, ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Hoje em dia, a maioria das medicações que a gente usa é na forma de óleo, mas a gente tem algumas fórmulas mais modernas, que é o que a gente chama de nanoemulsão, tá? Que são microagrupados, né, lipídicos, é uma emulsão lipídica, na verdade, né, que é feita utilizada em nanotecnologia, e que essa biodisponibilidade ela tende a ser maior, tá? Então, teoricamente, a gente consegue um resultado semelhante administrando uma dose menor para o paciente, porque ele absorve mais. Outra coisa importante, tá? São substâncias que elas sofrem inativação pelo fígado, tá? Em efeito de primeira passagem. Então, são substâncias que sofrem efeito de primeira passagem hepático. Tá? Então, falamos um pouquinho da farmacocinética, tá? Então, vamos agora falar, talvez, pela parte que mais interessa a vocês, né? Que a gente geralmente tende sempre a gostar um pouco mais de farmacodinâmica do que de farmacocinética. Então, vamos falar um pouquinho sobre a farmacodinâmica, tá? Eu falei lá no primeiro slide, eu falei assim, ó, são fitocannabinoides, são substâncias produzidas pela planta da família das canabáceas, são mais de 150, que elas conseguem interagir com o sistema endocannabinoide no corpo humano. E aí, acredito que muitos de vocês tenham se perguntado, puxa vida, o que é o tal do sistema endocannabinoide? Tá? Que até hoje muitos livros não apresentam, mas muitos, como as versões mais novas, né, do Harrison, de Fisiologia, por exemplo, já tem lá algumas coisas, algumas páginas sobre o sistema endocannabinoide. Tá? Bom, o que é o sistema endocannabinoide? O sistema endocannabinoide, ele foi completamente esclarecido ali no começo da década de 90, entre o começo e o meio da década de 90, tá? Ele começou a ser descoberto ali mais ou menos na década de 70, quando os primeiros receptores, né, foram clonados, foram desvendados, e aí ao longo das próximas décadas foi se descobrindo como é que ele funcionava. Hoje, o que a gente admite que é o sistema endocannabinoide, né? Então, a gente tem duas moléculas endógenas, tá? Então, duas substâncias que nosso corpo produz, tá? Que são os efetores, que são a anandamida e o 2-AG, tá? A gente tem dois receptores específicos para essas substâncias, que são os receptores CB1 e os receptores CB2. E a gente tem duas enzimas de degradação dessas substâncias, que é a FAH e a MGL. Tá? Então, quando a gente pega esse complexo todo, substância efetora, receptores específicos e enzimas de degradação, a gente caracteriza o sistema endocannabinoide. E qual é a função do sistema endocannabinoide, Ronaldo? A função do sistema endocannabinoide, ela vai ser modular outras funções orgânicas, tá? A modular outras funções orgânicas, exatamente o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em muitos momentos o sistema endocannabinoide ele vai agir como se fosse um controlador de uma mesa de som, como se fosse um DJ, por exemplo, aonde ele vai potencializar, ele vai aumentar ou diminuir algumas atividades fisiológicas que a gente tem, outras atividades fisiológicas que a gente tem. Quais? Várias, muitas a gente já descobriu até hoje. Então aqui, nesse slide, eu coloquei algumas delas, tá? Então a gente sabe que o sistema endocannabinoide, ele vai participar
nos processos cognitivos, como, por exemplo, formação de memória, velocidade de raciocínio, mecanismos de neuroproteção, excitabilidade neuronal, sono, fertilidade, né, agindo sobre a anidação do embrião e o despertar e inibição do desejo sexual, controle de apetite e de saciedade, tá? Isso aqui, quem nunca ouviu, por exemplo, falar da famosa larica, né? Larica, acredito que todos sabem o que é, mas para quem não sabe, né, os mais inocentes, o que é a larica, tá? O pessoal que faz uso recreativo, né? O pessoal geralmente vai lá, faz uso recreativo da cannabis, e depois de um tempo bate uma fome de leão, que o cara vai 2 horas da manhã na geladeira comer feijão frio com leite condensado, por exemplo, tá? Por que isso acontece? Porque uma das coisas que o sistema endocannabinoide faz é controlar justamente o apetite, tá? Ele estimula o apetite. Então, uma hiperestimulação dessas vias, né, quando a pessoa faz uso recreativa, dá a famosa larica, tá? Outra coisa que ele participa, controle da insulinemia, tá? Vai participar também em relação a controle do humor, mecanismos de resposta ao estresse, sociabilidade, mecanismos de recompensa social. Ele também tem um papel aí. Ele vai ter um papel muito importante na atividade imune, tá? Tanto em atividade imune celular, como humoral também, tá? E também vai ter um papel na analgesia e também um papel no tônus vascular. A gente sabe, por exemplo, hoje que o THC, ele é um belo vasodilatador, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem várias funções orgânicas que sofrem efeito do sistema endocannabinoide. Só para ilustrar aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. O pessoal aí, talvez se tiver alguém um pouco mais velho, deve lembrar, no começo da década de... final da década de 90, acho que foi pelo meio da década... Entre o meio e o final da década de 90, se não me falha a memória, surgiu uma medicação no mercado que era o Rimonabanto, tá? Era o Acomplia. E era uma medicação que foi desenvolvida para obesidade, né? Para controle da obesidade. Então, era uma medicação que ela tirava o apetite. E aí, nossa, foi mega divulgado, foi capa de revista, que era um remédio maravilhoso, que ia todo mundo ficar magrinho, ia todo mundo ficar fitness, e todo mundo ficar esbelto, e quem tomava não ficava, né, conseguia perder peso com facilidade, porque não tinha fome e tal, perdia aquele impulso alimentar. E o que era esse Rimonabanto? O Rimonabanto, na verdade, ele era um antagonista de receptor CB1. Ele bloqueava o receptor CB1, e quando ele bloqueava o receptor CB1, era como se ele fizesse, vamos dizer assim, o efeito inverso da larica. Ele tirava o apetite. Qual que é o problema? O problema vocês estão vendo aí na tela de vocês, lá no canto superior direito. Que é o seguinte, esse receptor, em outros locais, ele tem a ver com a questão do controle do humor. E aí, na fase 4, né, de pesquisa, depois do lançamento da medicação, né, que a gente faz aquele monitoramento dos efeitos adversos, descobriu-se que quem usava esse remédio tinha uma chance maior de ter depressão e tinha mais ideação suicida. E aí esse remédio acabou sendo retirado do mercado. Então, esse é um exemplo aqui que a gente vê bem que o papel, né, do sistema endocannabinoide no corpo humano e como que ele age em diversas funções fisiológicas aí diferentes. Bom, quando a gente vai falar em usos associados à neurologia e à psiquiatria, eu acredito que as principais funções que ele age são essas daí que vocês estão vendo na tela, né? Processos cognitivos, neuroproteção, estabilidade neuronal, controle do sono, principalmente para o pessoal da neurologia, para o pessoal da psiquiatria, controle do humor, mecanismos de resposta ao estresse, em questão de controle de recompensa social, mecanismos de recompensa social,
E a questão também, né, da atividade imune celular e humoral, que a gente sabe que hoje tem um papel significativo no sistema nervoso, né? Em especial quando a gente vai falar da interação que a gente tem, né, do neurônio com as células da glia, com a neuróglia, né? Hoje em dia a gente sabe que a neuróglia, ela tem um papel importante em várias coisas aí, em relação ao controle, né, da atividade neuronal. Coisa que 30 anos atrás a gente nem fazia ideia, né? Na época que eu formei, foi em 2005, na época que eu formei já se falava alguma coisa sobre isso, mas na maioria dos livros, em especial aqueles em português, que geralmente são de edições mais antigas, né? Eles tratavam a neuróglia basicamente como um tecido de sustentação, né? E hoje em dia a gente sabe que ele tem um papel importante, né? E aí, quando a gente vai falar das principais, né, doenças aí, né, que estão relacionadas a essas funções, eu acho que a gente pode destacar a doença de Alzheimer, o transtorno do espectro autista e os transtornos de ansiedade. Aqui a gente poderia facilmente incluir também a epilepsia, tá? Mas eu optei por não incluir a epilepsia aqui, porque eu vi que vai ter outras palestras de outros professores, então aí eu, né, vou deixar um pouquinho para eles falarem, porque a epilepsia em especial é um assunto muito interessante, que inclusive do ponto de vista histórico de uso dos canabinoides, né, ele é bem interessante, provavelmente deve ser hoje a indicação mais bem estudada, né, com um maior nível de evidência científica. Então, eu acabei deixando aí, porque eu vi que vai ter outras palestras aí associadas ao tema. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho, falar um pouquinho daqueles receptores, né? CB1, CB2, e aonde que ficam esses receptores, aonde que eles estão em maior concentração. De maneira geral, vocês vão ver em muitos lugares descritos da seguinte maneira. Olha, receptor CB1, você vai encontrar eles em sistema nervoso central, e receptor CB2 você vai encontrar ele principalmente em todos os outros tecidos, tá? Isso não está errado, tá? Não está errado, mas é uma simplificação, assim, bem grande, tá? A gente poderia dizer o quê? Que o receptor CB1, sem dúvida, o local que ele se expressa em maior concentração dos receptores é no sistema nervoso central, sem dúvida nenhuma, tá? Mas você também encontra eles se expressando bastante, na verdade, na maioria dos órgãos vitais, tá? Então, pulmão, coração, sistema esplênico, na verdade, mesmo órgãos sexuais, tá? Em especial útero e ovários, você vai ter bastante receptor CB1. E receptor CB2, tá? Músculo, pele, ossos, e você vai ter uma concentração similar deles, né, mais ou menos equilibrada, tanto de CB1 como de CB2, tá? Tanto em sistema linfático como em fígado, tá certo? Ok. E aí, eu estou falando aqui de receptor CB1, receptor CB2, e no final das contas, e a farmacodinâmica desse negócio aí que eu falei que eu ia falar, né? Como é que funciona? E aí, qual que é a desses receptores aí? Como é que eles funcionam? Tá? Porque até agora a impressão que está dando é que eu estou falando que eles agem por magia, né? Vieram de Hogwarts. E na verdade não, tá? Então, aqui é natural que dependendo do tecido que esse receptor está se expressando, ele vai agir de uma maneira diferente. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, que é o que interessa para a gente hoje. Receptor CB1, tá? Vamos ver como que ele funciona no neurônio. Então, primeira coisa importante, tá? Ele pode estar presente tanto em sinapses excitatórias, como ele pode estar presente também em sinapses inibitórias. Primeira informação importante, tá? Então, não é só que ele inibe funções, né? Porque se ele inibe a sinapse inibitória, na verdade, é como se ele estivesse estimulando, tá? Então, por aí vocês já começam a ver que é um sistema bem complexo.
Mas como que ele vai funcionar? Vamos pegar aqui a da esquerda, tá? Vamos pegar essa sinapse glutamatérgica aqui da esquerda como exemplo. Então, assim, né? Você tem aqui o neurônio aqui pré-sináptico liberando o glutamato lá na fenda, tá? Esse glutamato vai fazer o papel dele até a hora que o neurônio pós-sináptico, tá? Ele vai precisar sinalizar que, olha, já deu, já tá bom, já me estimulou bastante. Uma das formas que ele faz isso, tá? É como ele vai levar a produção, tá? Aqui no caso que ele usou como exemplo foi o 2-AG. Importante notar, tá? Que o 2-AG e a anandamida, elas são produzidas sob demanda. Elas não ficam armazenadas em vesículas, tá? Para liberação. Elas são produzidas ali na hora, dependendo da demanda, da necessidade. Então, aí você tá tendo aí, né, o 2-AG sendo produzido. Esse 2-AG, ele vai se ligar lá no receptor CB1, lá no neurônio pré-sináptico, e quando esse receptor CB1 ele é estimulado, ele condiciona o fechamento dos canais de cálcio, parando a liberação de glutamato na fenda sináptica. Tá? Então, na verdade, o sistema endocannabinoide no neurônio, né, a anandamida e o 2-AG, eles vão funcionar como eles vão mandar uma informação, tá? No sentido reverso, tá? Falando para o neurônio pré-sináptico parar de liberar ali o neurotransmissor. Tá? Aqui à direita a gente tem esse mesmo mecanismo acontecendo da mesma maneira, tá? Só que tá numa sinapse inibitória. Aqui a gente pode ver, por exemplo, tá, a atividade nas células da glia, tá? Então, se a gente for ver lá a micróglia, né? O que o sistema endocannabinoide vai fazer na micróglia? Na micróglia, a gente vai ter principalmente receptor CB2. Então, no neurônio, a gente tem mais CB1, e lá nas células da glia, a gente vai ter nos astrócitos, lá a gente vai ter mais CB2, tá? E o que eles vão fazer aqui? Eles vão principalmente, a principal ação do CB2 aqui vai ser reduzir a atividade inflamatória, tá? Então, ele vai reduzir a liberação de fator de necrose tumoral alfa, expressão de receptor de óxido nítrico, liberação de óxido nítrico, inibir a liberação de citocinas, reduzir a ativação de caspase 3. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer, tá? Mas, apesar disso, de uma maneira interessante, ele estimula a fagocitose, tá? O que é algo curioso de se perceber, tá certo? Então, a função dele aí nos astrócitos vai ser essa. Uma outra coisa que eu até vou falar de novo mais para frente, que ele vai fazer também, tá? Que é interessante, o sistema endocannabinoide, ele vai reduzir a deposição de proteína amiloide, tá? E vai reduzir a fosforilação de proteína amiloide também, né? Que tem um papel importante, que são dois mecanismos que têm um papel importante no Alzheimer, por exemplo. E lá no sistema imune sistêmico, né? O que o sistema endocannabinoide vai fazer, tá? Também tem um papel basicamente de redução de mediadores inflamatórios e atividade inflamatória. Então, ele vai reduzir a ativação endotelial, ele vai reduzir liberação de citocinas pelas células de defesa, ele vai reduzir o fenômeno de adesão e de transmigração dos neutrófilos, né? Ele vai reduzir aquele fenômeno que a gente tem quando a gente tem uma inflamação aguda, que mais ou menos 50%, né, dos nossos neutrófilos, lembrar que eles não ficam na circulação, eles ficam aderidos à parede, né? Eles ficam aderidos ao endotélio. E aí, quando você tem a liberação de mediadores inflamatórios, eles se centralizam na circulação. Então, o sistema endocannabinoide, né, através da ativação de receptores CB2 nos neutrófilos, ela reduz esse fenômeno e vai reduzir também, por exemplo, a proliferação de fibroblastos, que é um fenômeno que a gente vê também
na atividade inflamatória aí, que tem uma origem vascular, né? Ok, então no final das contas, como é que vai funcionar essa dinâmica entre o sistema endocannabinoide e os fitocannabinoides, tá? É mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Tanto o CBD quanto o THC, eles se ligam aos receptores CB1 e CB2, estimulando esses receptores. Mas aqui tem alguns detalhes que são interessantes. Primeiro detalhe, o THC, ele tem uma afinidade muito maior por esses receptores do que o CBD, tá? Essa é uma característica. Porém, o CBD, apesar de ter menos afinidade pelo receptor, ele tem uma outra característica que é o seguinte, lembra que eu falei da FAH, uma daquelas duas enzimas de degradação? O CBD, ele inibe a atividade da FAH. Ou seja, quando você tem o CBD presente, a FAH ela tem mais dificuldade de degradar os endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, permitindo que eles tenham ação mais prolongada e mais intensa, tá? Então, na verdade, a gente sabe que hoje eles agem de duas formas diferentes, né? O CBD se ligando aos receptores e inibindo a FAH, e o THC principalmente se ligando aos receptores. Uma outra coisa interessante também, tá, relativa à farmacodinâmica, é isso aqui, ó. Para muitas situações, tá, como, por exemplo, controle da dor, como, por exemplo, controle da epilepsia, tá? Como, por exemplo, a ação ansiolítica, tá, dessas substâncias, a gente tem a relação dose-resposta, tá, em formato de curva de sino, ou em formato de curva de U invertido também, que é outro termo comum que a gente encontra nos livros, tá? Isso quer dizer o quê? Eu começo a aumentar a dose, e aí você tem uma resposta dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a resposta. Quanto maior a dose, maior a resposta. Porém, a partir de um determinado momento, a partir de um determinado momento onde eu atinjo uma dose ótima, né, onde eu tenho uma dose-resposta ótima, máxima, se eu continuar aumentando a dose, eu vou perdendo o benefício que eu coletei, tá? E eu vou tendo piora da resposta, tá? Então, isso aqui a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aplicado à área da psiquiatria, por exemplo, o THC. O THC, em baixas doses, ele é ansiolítico. Em altas doses, ele passa a ter atividade ansiogênica. Efeito antiepileptogênico é a mesma coisa, isso tanto o CBD quanto o THC. Em doses menores, tá, eles inibem a atividade epilética. Em doses altas, eles estimulam essa atividade. Essa é uma outra característica interessante e importante, porque isso aqui, nas outras palestras, com certeza algum colega vai mostrar para vocês, que isso aqui vai ter impacto na maneira como a gente conduz, com que dose a gente começa, a gente introduz, e como que a gente vai conduzindo, tá? Resumindo, vou dar um spoiler, tá? A gente geralmente começa com doses pequenas e vai aumentando elas progressivamente e observando a resposta do paciente. Legal. E em relação uma outra questão também, uma outra dúvida muito comum. Tudo bem, a gente já entendeu, já viu como que eles agem, já viu que tem o porquê eles agirem, já entendemos a lógica, mas assim, como remédio, são substâncias toleráveis, tá? Com boa tolerabilidade, ou seja, tem muitos efeitos adversos? São substâncias tóxicas, ou seja, tem efeitos adversos graves, tá?
Por incrível que pareça, gente, contra todo e qualquer senso comum, que é daquilo que, né, que a gente aprende lá desde pequeno, né, na escola, na televisão, no ProErd, tá? Os canabinoides, eles são substâncias extremamente seguras do ponto de vista tóxico, tá? Isso eu quero dizer do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista orgânico, tá? Na história da humanidade, a gente não tem nenhum caso de óbito relatado diretamente causado por canabinoides. Por exemplo, uma parada respiratória causada por canabinoides, uma parada cardíaca causada por canabinoides, uma insuficiência hepática ou renal fulminante causada por canabinoides, tá? Por quê? Eles não são particularmente tóxicos para rim nem para fígado, e apesar de eles agirem, o THC, por exemplo, apesar de ele ser psicoativo e ambos agirem no sistema nervoso central, e a gente ter muito receptor para eles no sistema nervoso central, na região de bulbo e de núcleos da base, você tem uma expressão você tem uma expressão pequena desses receptores. Então, de maneira geral, eles não vão interferir com essas funções respiratórias e as funções cardiológicas e respiratórias básicas, tá bom? Do ponto de vista cardiovascular, né, o efeito maior do THC é causar vasodilatação mesmo, tá? Mas do ponto de vista cardíaco, de causar bradicardia, por exemplo, depressão do sistema respiratório, como os opioides, a ponto de causar depressão respiratória, isso eles não têm essa capacidade, eles não têm essa propriedade, tá? Efeitos adversos existem? Existem, tá? Existem sim. Principalmente náusea, tá? Isso é quase que unânime em todos os trabalhos que o efeito adverso mais comum, e em alguns trabalhos, dependendo da dose utilizada, eles são até que frequentes. Dependendo da dose que você utiliza de CBD, em alguns trabalhos você pode chegar em até 30%, 33% dos pacientes tendo náusea, tá? Isso aqueles trabalhos que usam doses mais altas, tá? Mas o principal vai ser náusea. Mas quais são outros efeitos adversos comuns, tá? Comuns que a gente tem? Tontura, boca seca, principalmente quando a gente usa o THC, eventualmente pode acabar desencadeando sintomas de ansiedade, tá? Pode ter, por exemplo, visão borrada, sensação de euforia, mas isso já é bem menos comum, mas na sua maioria, tá, dos pacientes, quando existe um efeito adverso, tá, vai ser náusea, sonolência e tontura. São os três mais comuns. Tá. Interações medicamentosas, tá? Veja bem, é um fitofármaco, né? Vem da planta, não deve interagir com outras substâncias. Não, interage sim, gente. Interage sim, tá? Não é porque vem da planta. Isso é importante, tá, gente? É importante a gente não se deixar levar e não cair numa falácia naturalista, tá? Não existe essa conversa de que, não, é porque é natural, é um extrato vegetal, vem da planta, ele não tem a capacidade de prejudicar, de dar efeito colateral ou de interagir com outras substâncias. Não, ele tem sim, tá? E a gente tem que ter consciência disso, tá? Veneno de cobra também é 100% natural, veneno de aranha, de escorpião é 100% natural também, né? Você vai lá nas plantas, lá, comigo ninguém pode, por exemplo, 100% natural, tá? E são tóxicos, tá? Então, vamos falar aqui das interações medicamentosas, tá? Dependendo das substâncias, elas podem aumentar o nível sérico ou inibir o nível sérico, principalmente por conta da ação delas sobre isoenzimas hepáticas, tá? Então, por exemplo, o THC e o CBD, tá? Quando em baixas concentrações, tá? Eles vão ter efeito principalmente sobre a CYP2C. Então, o que vai acontecer? Você vai aumentar nível sérico de varfarina, de lansoprazol, de clofenaco, ibuprofeno, diazepam, citalopram, tá?
Isso em baixas doses. Em altas doses, tá? E aí mais sobre a ação da CYP3A4, você pode ter aumento de nível sérico do quê? Opioide, midazolam, macrolídeo, imidazólico, alguns imunossupressores, como o sirolimo, né, que são os inibidores da mTOR, clobazam, fenitoína, tá, que são interações de interesse médico importante, tá? Mas existem outros fármacos que eles podem ter o seu nível sérico reduzido com o THC e com o CBD, tá? Principalmente quando eles estão em altas concentrações. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui a duloxetina, a amitriptilina e a própria varfarina, tá? Então, vocês podem ver que quando o THC e o CBD estão presentes em baixas concentrações, eles aumentam o nível da varfarina. Em altas concentrações, eles tendem a reduzir o nível sérico da varfarina, tá? Então, é uma questão complexa, principalmente, por exemplo, paciente idoso, paciente com patologias crônicas, que é comum terem, né, polifarmácia, a gente precisa, muitas vezes, checar essas interações para ver se não tem nada aí que é de importância para o nosso paciente. Tá? Então, voltando aqui, né, naquele slide, né, em relação à questão da neurologia, da psiquiatria, em especial Alzheimer, TEA e transtorno de ansiedade, tá? Agindo sobre esses eixos aqui, que a gente está com eles aí na tela, né? O que a gente sabe hoje, em termos de funcionamento, de ação, de farmacodinâmica, que impactam sobre essas doenças, né? E aonde os derivados de cannabis podem trazer um impacto positivo no tratamento dessas doenças, tá? Então, vamos ver primeiro lá nos transtornos de ansiedade, tá? Pessoal da PQU aí, da psiquiatria, tá? A gente sabe hoje que os canabinoides, tá? Eles facilitam, tá? A atividade mediada por receptores aí, por receptores serotoninérgicos, em especial o 5-HT1A, por exemplo, tá? Outra coisa que a gente sabe é que o CBD, ele vai reduzir a atividade, tá? Em alguns locais, como, por exemplo, no complexo amígdala-hipocampo, no córtex cingulado, tanto anterior como posterior, e também no hipotálamo, tá? Que são regiões aí ansiogênicas, tá? Outra coisa aí que a gente sabe também através das pesquisas, tá? É que a inibição do catabolismo da anandamida, né? Que é aquele endocannabinoide que a gente tem, tá? Que eles vão, né, inibir o catabolismo da anandamida, que até aquele mecanismo que eu já falei lá atrás, lá do CBD, né, que ele inibe a FAH, então vai inibir a degradação da anandamida, tá? E isso vai possibilitar uma maior ativação de receptores CB1 em regiões ansiogênicas do sistema nervoso central, tá? E no autismo, né, no transtorno do espectro autista, tá? O que a gente já viu hoje que acontece em relação ao TEA e aos canabinoides, tá? Uma coisa interessante, você pega, por exemplo, ratos, né? Ratos que têm mutação no gene responsável pelo receptor CB1, ou seja, são ratos que eles têm menos receptores CB1. Isso impacta, isso modifica o comportamento de resposta social, de recompensa social desses ratos, tá? Outra coisa que a gente observa também, o modelo animal, né, de X frágil, tá? Para quem não sabe, X frágil é uma anomalia cromossômica que provavelmente deve ser a principal causa genética, né, aí, a mais comum, pelo menos, associada ao autismo, tá? Modelos animais, tá, de X frágil, eles possuem uma sinalização ineficiente do 2-AG, que é um daqueles endocannabinoides que a gente tem, lembra? A anandamida e o 2-AG, tá? E quando a gente pega esses mesmos ratos e a gente, através, né, de alguns mediadores químicos, a gente inibe a degradação do 2-AG, esses ratos, eles têm melhora da socialização, eles demonstram menos sinais de ansiedade e eles apresentam também redução da agitação motora. Uma outra coisa interessante aqui, né, que eu até falei mais cedo, a questão lá dos astrócitos,
das células da glia. Em cultura de células, o que a gente observa? Tá? Que os astrócitos de pacientes com autismo, eles secretam mais interleucina 6. E essa secreção aumentada de interleucina 6 interfere no mecanismo de na sinaptogênese e na atividade neuronal dos neurônios próximos, tá? Porém, se a gente pega esse neurônio, tá? O neurônio lá do paciente autista, e a gente coloca ele numa cultura de células, tá? De astrócitos saudáveis, de pacientes que não são autistas, né? De pacientes neurotípicos, tá? Você tem uma reversão parcial dessas modificações que acontecem, tá? Uma outra coisa que a gente observa também, já observou em pesquisas, tá? Você pega pacientes, né, com diagnóstico de TEA, o paciente morreu, você faz uma análise pós-mortem, né, do sistema nervoso dele, você analisa os receptores CB1 e você percebe que eles têm uma expressão reduzida de receptores CB1 no sistema nervoso, tá? Outra coisa interessante também é que pesquisas mostram, né, que crianças com TEA, eles têm níveis plasmáticos e no líquor reduzidos de anandamida, tá? E eles têm tanto níveis de anandamida reduzidos no sangue e no líquor, como também tem níveis aumentados de mediadores inflamatórios no líquor e no plasma. Tá? Então, aqui seria os mecanismos aí que a gente já percebeu até o momento aí que que tem impacto, né, que justificam aí explicam, né, a ação dos canabinoides no autismo. E no Alzheimer, né? O que a gente já sabe hoje aí nos estudos que explicam, né, o impacto aí dos canabinoides na doença de Alzheimer, tá? Primeiro, os canabinoides, eles vão reduzir a formação de radicais livres, tá? Vão reduzir a peroxidação lipídica, tá? E vão reduzir também a produção de enzimas que estão ligadas à apoptose, ou seja, ele vai diminuir estresse oxidativo e destruição de neurônios, tá? Outra coisa, redução da ativação da micróglia, né? Isso aí a gente já viu até um pouquinho lá no autismo, tá? Outra coisa, os canabinoides, eles levam uma supressão da expressão dos genes pró-inflamatórios, tá? E também dos genes produtores de proteína beta-amiloide, tá? Não só na produção do beta-amiloide, mas também na fosforilação, tá? Na hiperfosforilação dessas proteínas, tá? Outra coisa, os canabinoides, eles degradam a proteína precursora amiloide. Então, a proteína que, na verdade, é a proteína que vai dar origem ao beta-amiloide, né? Os canabinoides, eles degradam essa proteína, tá? Não só a proteína beta-amiloide, mas eles inibem também a formação e a agregação da proteína tau, tá? Que é aquela lá do citoesqueleto, que também tem papel na doença de Alzheimer, tá? Inibição da hiperfosforilação da proteína tau, né? Também, como eu já disse, além da beta-amiloide, da proteína tau também, tá? Ela inibe a hiperfosforilação, tá? Outra coisa, tá? Que eles fazem, tá? É a redução, tá? Da anandamida, tá? No torque, aliás, a redução não, eles fazem não. É observado que pacientes com doença de Alzheimer, eles têm redução, tá? Da quantidade de anandamida, tá? No córtex temporal e no pré-frontal medial. Então, a gente acredita que esse déficit, ele deve ter alguma coisa a ver com os mecanismos, né, causadores, com os mecanismos que levam ao desenvolvimento da doença, tá? E outra coisa também que é observada, tá, é aumento da atividade, né, da FAH, daquela enzima de degradação aumentada no sistema nervoso de pessoas com Alzheimer, nas regiões que são ricas em placa amiloide e regiões ricas com hipertrofia de astrócitos. Ou seja, nas regiões onde você tem mais placa amiloide e onde você tem mais hipertrofia de astrócito, é onde você tem maior atividade de FAH. Tá? Então, isso provavelmente
mostra aí também, é um indício de que existe um papel importante do sistema endocannabinoide, né, dos endocannabinoides na formação, no processo de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Gente, eu acho que o mais importante que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Eu gostaria de ver aí possíveis dúvidas que vocês possam ter. Aqui eu deixei aqui uma bibliografia, depois eu vou repassar para o pessoal, tá bom? Quem quiser, às vezes, pegar um artigo, ver um pouco mais a fundo, tá? A gente tem aqui uma série de referências aqui que foram usadas aí para essa aula. Gostaria de agradecer ao professor Ronaldo pela aula maravilhosa. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat que a gente já vai fazer. E mais uma coisa, daqui em instantes nós vamos disponibilizar o Forms com a presença. Então, vocês vão colocar a palavra-chave no Forms e vão enviar para a gente. Estão te elogiando muito no chat, isso? Ah, obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença. É isso. Tá certo. Uma outra coisa importante, tá, pessoal? Provavelmente vocês devem ouvir muito isso nos próximos dias. Só deixar um último recado. Uma coisa que é importante, gente. Quando a gente fala em termos de uso médico de canabinoides, endocannabinologia, a gente está falando de uma área da medicina que a gente tem muitas lacunas de conhecimento ainda, tá? É uma área que ela está em construção. É uma área que ela começou a progredir, vamos dizer assim, a uma velocidade maior, não tem 10 anos, tá? Então, muita coisa do que a gente sabe, a gente tem muita coisa a ser descoberta ainda, e com certeza muita coisa do que a gente sabe hoje, nos próximos 10, 15, 20 anos, com certeza vão passar por modificações até do nível de refinamento técnico, tá? Então, é importante vocês terem essa noção de que muito do que vocês ouviram hoje aqui de mim e vão ouvir dos colegas dos próximos dias, não é uma verdade absoluta, tá? E que, de repente, daqui 5 anos, a gente, sei lá, já descobriu que tem um receptor CB3, que tem outros mecanismos que a gente nem imagina hoje. Surge uma pergunta agora de Ana Luísa. A pergunta é: quanto às doenças autoimunes, por exemplo, como a Les, há alguma evidência ou estudo que mostre o benefício dos canabinoides? Sim, vamos lá. Ó, essa é uma pergunta muito boa da Luísa, tá? Por quê? Isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: Ronaldo, mas existe evidência científica de ação da cannabis medicinal? Então, a minha resposta sempre é: depende do uso que você está falando, tá? Depende da patologia, tá? Lúpus, por exemplo, é uma patologia que a gente tem alguma evidência, mas a gente pode considerar que a evidência que a gente tem hoje é uma evidência baixa, uma evidência de baixa qualidade. Mas a gente tem alguns estudos em modelo animal, a gente tem alguns estudos pequenos, ensaios clínicos pequenos, né, em seres humanos, com número pequeno de paciente. Eu, particularmente, relativo à parte de lúpus, eu conheço estudos, eu não conheço nenhum estudo placebo controlado, tá? Eu conheço estudos até
intervencionistas prospectivos, mas não placebo-controlados e nem duplos cegos, tá? Para lúpus, tá? Mas sim, existem evidências de que ele pode ajudar. Na verdade, a maioria das indicações, tá? Para uso de cannabis medicinal são para o quê? São para pacientes refratários às terapêuticas clássicas, tá? Então, aquele paciente, isso mesmo falando, por exemplo, transtorno de ansiedade, TEA, epilepsia, tá? Alzheimer. Quem são os pacientes que têm a melhor indicação? Aquele paciente que já foi tentada a terapêutica clássica, ele ou não teve uma boa resposta, ou teve muitos efeitos adversos que impossibilitaram a continuidade do tratamento. Esse paciente, assim, é o paciente ótimo, legal, que tem uma super indicação para você usar os derivados de cannabis, tá? Então, por exemplo, no lúpus, dá para usar? Tá? É ético usar? É ético, desde que seja um paciente que não está se adaptando bem ou que não está tendo uma boa resposta terapêutica clássica. Agora temos outra pergunta do Lucas Silva. No Rio Grande do Norte, assistimos à aprovação muito recente das leis para o uso de cannabis. Como é o panorama da cannabis e derivados no mundo? E como é no Brasil? E como no Brasil está esse cenário? Legal. Lucas, tem um mapa que eu gostaria, que eu não, infelizmente eu não tenho ele aqui no meu computador agora. Eu gostaria muito de te mostrar esse mapa, tá? Existe um mapa que mostra como é a regulamentação, tanto do uso recreativo como do uso medicinal, tá? Mas hoje aqui a gente está falando do uso medicinal. E é interessante, porque assim, você pega a linha do Equador, e aí você vai ver que do Equador para cima, você já tem uma super regulamentação de produção, de desenvolvimento, de desenvolver lá, do cara poder plantar e fazer a extração da medicação e produzir o remédio. E do Equador para baixo, no hemisfério sul, um ou outro gato pingado ali, tá? Então, quando a gente fala em países de primeiro mundo, isso já está... eles estão anos-luz à nossa frente, tá? Em termos de regulamentação. Tanto para produção de medicação, plantio, extração. Isso em termos de regulamentação, não de tecnologia, tá? Não de tecnologia. Mas em termos de regulamentação, eles estão muito à nossa frente, tá? Tanto é que todas as medicações que a gente usa aqui hoje, a grande maioria, ela vem importada dos Estados Unidos, tá? As medicações industrializadas, elas vêm importadas dos Estados Unidos, algumas vêm da Europa, tá? Da Suíça, por exemplo, vem medicação de lá, da Alemanha vem, dos Estados Unidos vem. Aqui do hemisfério sul, a gente tem algumas marcas que vêm do Uruguai e algumas marcas que vêm do Paraguai, que eles têm ali alguma regulamentação que alguns produtores conseguem fazer e produzir a medicação. Mas a gente está avançando, tá? Se a gente for comparar os últimos 5 anos com os últimos 5 anos anteriores a esses, assim, a gente teve saltos imensos em relação à regulamentação. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa a acrescentar, professor? Gente, eu acho que o mais importante era isso, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha sido proveitoso para vocês, tá certo? Eu não entrei aqui em filigramas de dose, essas coisas, porque eu acho que para vocês, nesse momento, né, ia encher muito a cabeça, já tem muita coisa para vocês digerirem aí do que eu falei. Mas, como eu disse, é uma área interessante, é uma área nova, tá? Que com certeza vocês vão ainda ouvir muita coisa, mas é importante, de vez em quando, vocês darem uma estudada sobre o assunto. Eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram aqui é ótima, porque, infelizmente, a gente, por ser uma área nova, a gente acaba tendo muita desinformação no meio hoje. Desinformação essa que muitas vezes mediada por colegas médicos que não se preocuparam aí em ter em se dedicar a um estudo um pouco mais profundo, né, do tema, infelizmente.
Mas eu achei muito legal, assim, essa iniciativa de vocês, e vocês estão de parabéns, viu? Obrigada, prazer foi todo nosso. Pessoal, o link vai ser disponibilizado já já. Só estamos aqui nos ajustes finais.